aí, meus amigos. Boa noite a todos. Está no ar o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, já em clima de final de semana. Desde já ponderando que é uma imensa honra e prazer ter a sua companhia nas nossas plataformas de transmissão, YouTube, Facebook, Twitch da Connect Brasil TV. Transmitimos também pelo nosso site connectbrasiltv.com e vamos juntos para mais um Connect Sport na edição dessa sexta-feira, trazendo para você o que há de melhor no mundo do esporte. Hoje o programa está recheado de informações para vocês e vamos trazer aqui os nossos destaques, falando aí sobre a classificação não, né? Mas já está bem adiantada a classificação do Botafogo para a final da Libertadores. Na semifinal, o Botafogo aí goleou o Peñarol pelo placar de 5-0. Tivemos partida atrasada do Campeonato Brasileiro, mais propriamente o Vasco da Gama vencendo o Cuiabá por 1-0. Vamos destacar aqui para vocês as duas partidas da semifinal da Copa Sul-Americana. Corinthians empatando com o Racing e o Cruzeiro empatando com o Lanús, trazendo também um panorama completo da rodada do final de semana dos campeonatos brasileiros Série A e B, destacando aí as nossas notícias do esporte, notícias do mercado da bola, trazendo informações do futebol internacional e dando ênfase para vocês que nos acompanham, as notícias do Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Portanto, vamos juntos porque está no ar o nosso Connect Sport na edição dessa sexta-feira. Apresentando para vocês o nosso comentarista que está de volta participando aqui no nosso programa. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa noite, Gabriel. Boa noite, amigo e amiga de casa. É um prazer estar de volta, né, Gabriel? Depois de um tempo afastado, por motivos profissionais, obviamente, senão com certeza estaria aqui. Mas finalmente estou de volta e animado para fazer mais um Connect Sport, que eu tenho certeza que vai ser de altíssima qualidade, com muita notícia. Tem Libertadores, Brasileirão, futebol internacional, tem esporte olímpico também, tem muita coisa para rolar e tenho certeza que esse Connect vai ser sensacional, amigo. Vamos que eu estou animado e estar de volta. Vamos embora. É isso aí, Gabriel. Então vamos com tudo, porque hoje o programa está recheado de muita informação e vamos começar falando da semifinal da Copa Libertadores, Gabriel. Partida que ocorreu aí no estádio do Rio de Janeiro, aí no estado do Rio de Janeiro, propriamente no estádio Newton Santos. Um primeiro tempo muito truncado, onde a estratégia de jogo do Peñarol conseguiu ser bem executada, mas no segundo tempo o Botafogo mostrou porque apresenta um dos futebols mais eficientes do Brasil e goleou aí a equipe do Peñarol por 5-0 e podemos dizer que já está com um pé e meio na final da Copa Libertadores. Ah, com certeza. Um pé e meio não, um pé e 99, podemos dizer assim, né, Gabriel? Porque realmente com essa goleada de 5-0 o Botafogo tá com tudo para realmente chegar à sua primeira decisão de Libertadores de sua história, né? Então o Botafogo realmente faz uma campanha sensacional. O Peñarol, que havia eliminado o Flamengo, né? E o que a gente viu no primeiro tempo, exatamente como você falou, Gabriel, foi aquele Peñarol do confronto contra o Flamengo, né? O Peñarol que trouxe muita dificuldade pro Fogo, não deixou o Botafogo furar, né, o seu bloqueio, que estava realmente bem ferrenho, né? Tava com duas linhas de quatro, ali, com pouca realmente opção o Botafogo de poder jogar dentro do campo de ataque do Peñarol, né? E parecia que o jogo ia ficar truncado até o final do jogo, só que aí é uma coisa, né, Gabriel? Esse tipo de time que vem pra se defender, quando geralmente toma o primeiro gol, cara, aí geralmente a porteira. Foi isso que faltou pro Flamengo, inclusive, nas quartas de final. Se o Flamengo tivesse feito um golzinho contra o Peñarol, tenho certeza que poderia ter ganhado até com uma certa facilidade, mas ficou realmente naquela situação de não conseguir o nervosismo e tudo mais, e acabou passando essa vergonha que passou contra o Peñarol, né? Talvez pode ter sido bom pro Flamengo, porque se chegasse a semifinal contra esse Botafogo, provavelmente com o Tite ainda, não sei não, hein, Gabriel? Acho que ia ser uma luta goleada do Botafogo para cima do Flamengo. Então acho que o torcedor do rubro-negro tá até em ter sido eliminado pelo Peñarol do que ter passado e ter pegado esse Botafogo que realmente tá uma máquina, né, cara? Foi exatamente isso que aconteceu. Saiu o primeiro gol do Savarino e, cara, em dentro de 20 minutos o Botafogo decidiu o confronto, né? Com muita aproximação entre os jogadores, muitas triangulações, um time que atuava tanto pelo meio quanto pelos lados, tanto que o primeiro gol é realmente um gol pelo meio, depois vem jogadas pelas laterais, né, que também estavam realmente dificultando demais a vida do Peñarol, porque os jogadores do Peñarol estavam assim, já externados dentro de campo, com tanta velocidade de Luiz Henrique, de Savarino, de Almada, então o Botafogo imprimiu um ritmo alucinante que fez com que realmente que o Botafogo vencesse o jogo por 5-0, com uma atuação magnífica, não só, né, do Luiz Henrique, por exemplo, que foi eleito o melhor jogador da partida, mas também de Thiago Almada. O Igor Jesus foi até um pouco mais apagado, mas marcou o quinto gol, né? Você tem o Savarino que tá jogando o Savarino esse ano, é impressionante. Talvez ele não tenha uma regularidade em todos os jogos, mas nos jogos decisivos até aqui, ele vem aparecido assim, de maneira impressionante. Fez gol contra o Palmeiras na Libertadores, teve uma excelente atuação contra o São Paulo também lá na Libertadores, jogou muito bem ontem contra o Peñarol, então o cara que tem sido realmente bastante esse Botafogo, e o Botafogo, como você disse muito bem, né, Gabriel, tá com o pé e meio na final da Libertadores e vem forte para ganhar esse título da Libertadores, que sonha, né, ser o primeiro da sua história, quem sabe pode ser esse ano, e pelo visto vai estar próximo de acontecer, porque hoje, Gabriel, sinceramente, não vejo nenhum time na América do Sul jogando o que o Botafogo tá jogando.
É isso aí, Gabriel. Você fez uma excelente leitura sobre essa partida. O Botafogo praticamente, eu acho que é irreversível esse resultado, por mais que o Peñarol vai atuar em sua casa. Acredito que vai ser muito difícil a equipe reverter esse resultado contra a equipe do Botafogo, e principalmente porque a equipe do Peñarol, por mais que faz uma boa campanha no Campeonato Uruguaio e usa o fator casa na competição nacional para conquistar metade dos pontos que tem conquistado até o momento, nunca só teve, não, acho que uma partida contra, eu não estou lembrado propriamente o adversário, mas só conseguiu aplicar a goleada de 5-0 uma vez nessa temporada. Então, fazer isso com um adversário tão qualificado quanto o Botafogo praticamente vai ser impossível. O Botafogo, no segundo tempo, conseguiu fazer triangulações, conseguiu jogar com efetividade no sistema ofensivo, e tem peças do meio para frente, como você mesmo frisou, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus, que estão jogando fino da bola e conquistou aí, fez uma goleada muito eficiente, vencendo aí pelo placar de 5-0. Pode prosseguir. Não, ainda tem o Tiquinho Soares, que até ano passado era um dos melhores jogadores do Brasil, o cara tá no banco, né? Então, assim, é muita opção que o Botafogo tem, né? Até na parte defensiva também conseguiu se reforçar muito bem. E assim, Gabriel, vamos ser sinceros, o Peñarol é time pra ficar em 15º, 16º no Brasileirão aqui nosso, porque é um time muito fraco tecnicamente, né? O Flamengo ter sido eliminado pelo Peñarol foi uma coisa assim, uma vergonha imensa para o Flamengo, porque se você compara realmente o Peñarol com qualquer time bom aqui do Brasil, a diferença é brutal, cara. O Botafogo ontem fez o que o time tem que fazer quando pega um time adversário inferior. Você tem que realmente partir para cima, buscar o gol o tempo todo, não ter pena, né? Se puder fazer 5, vai fazer 5, se puder fazer 6, vai fazer 6. Então foi isso que o Botafogo fez realmente ontem na quarta-feira contra o Peñarol, e você vê que o nível da Libertadores realmente nos últimos 6, 7 anos, tirando os times brasileiros, é um nível muito abaixo, né? Talvez eles consigam ali destacar o River Plate ter aparecido, mas, por exemplo, ano passado a final foi Fluminense e Boca, o time do Boca era bem inferior do Fluminense também, né? Em 2022 Flamengo Atlético Paranaense, 21 Flamengo e Palmeiras, 2020 Palmeiras e Santos. Então a gente vem vendo, né, Gabriel, um domínio amplo dos brasileiros na Libertadores, e a tendência é só aumentar, né? Até pelo nível financeiro que o Brasil tem, diferença aos outros times da América do Sul, e pelo visto teremos mais uma final brasileira na Libertadores, dessa vez uma final alvinegra, né? Primeira vez a final alvinegra, né? Botafogo e Atlético Mineiro, vai ser interessante acompanhar essa decisão. O Atlético Mineiro, assim, tem uma vantagem um pouco menor do que o Botafogo, mas também está bem encaminhado, mas aí o River pode tentar até ter uma chance, não seria nenhum absurdo o River reverter essa situação, não. Mas, ao que tudo ser Botafogo e Atlético Mineiro mesmo. Literalmente, eu tô com você. Eu acredito que essa final tem tudo para ser alvinegro. O Atlético Mineiro também, contra a boa equipe do River Plate, conseguiu um resultado importante em casa. E ambas as equipes vão tranquila aí, com suas respectivas vantagens aí, para os jogos de volta aí da Copa Libertadores. Bom, vamos dar seguimento aqui ao nosso programa, Gabriel, porque nesse meio de semana, mesmo com a Libertadores, tivemos um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Ontem, a equipe do Vasco da Gama venceu a equipe do Cuiabá por 1-0, gol de Hugo Moura. Por parte da equipe do Vasco, volta a vencer aí depois de 8 jogos, 53 dias sem vencer, fica ali na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, e já o Cuiabá está numa situação delicada dentro da competição, porque continua na zona do rebaixamento. A equipe está com 2 jogos a menos, agora com 1 jogo a menos, podia pontuar ainda para brigar ali com o Corinthians e o Atlético Paranaense para sair da zona do rebaixamento, mas com essa derrota acaba dificultando muito a vida da equipe do Cuiabá. Gustavo, coloca o ilustre do Vasco da Gama pra gente. Gabriel, realmente, né? O Vasco conseguiu voltar a vencer depois de quase 2 meses sem vitória. O Vasco realmente, apesar, né, de ter feito uma boa campanha na Copa do Brasil, mas é um time ainda que ainda não está pronto, podemos dizer assim, né? Acho que tem jogadores ali no Vasco que pro ano que vem, por exemplo, já poderiam estar já de mala prontos, porque eu acho que se o Vasco quer crescer, né, Gabriel, quer ter a ambição, por exemplo, que teve o Botafogo, né? Porque se a gente for ver, Gabriel, é interessante a gente ver isso. Flamengo campeão de 2022, Fluminense campeão da Libertadores em 23, Botafogo agora tem tudo para ser campeão em 24, ou pelo menos já está na final. E o Vasco segue realmente nadando muito para poder chegar perto dos seus rivais em termos financeiros, em termos também, né, de elenco. Então, eu acho que se o Vasco quer ter essa ambição de se tornar o que seus rivais estão se tornando, tem que realmente começar a levar a sério, né? Teve uma SAF que não deu certo, o Pedrinho chegou, tentou arrumar casa, mas também não conseguiu fazer muita coisa ainda, então o Vasco tem que realmente ter uma ambição maior e tentar mudar aí o seu paradigma para tentar, quem sabe, brigar por coisas maiores a partir do ano que vem. Já chegou bem na Copa do Brasil esse ano, mas falta aquele um pouquinho a mais para poder voltar a ser aquele Vasco que a torcida do Vasco ainda tanto espera, né? Quanto esse jogo contra o Cuiabá é um jogo difícil, né? O Cuiabá também é um clube, como você disse muito bem, que está tentando buscar, né, nem se ela Série A, tá difícil, o time está na 19ª posição, está com seus 27 pontos, está a 5 pontos agora do Vitória com o 16º, né? Então o Cuiabá
realmente sabe da dificuldade, estava enfrentando um time que precisava vencer, o Vasco também sentiu um pouco isso, tanto que o primeiro tempo foi bem nervoso do Vasco, até saiu do primeiro tempo bastante vaiado pelo seu torcedor, que estava bem incomodado com a atuação da equipe na primeira etapa, mas no segundo tempo veio o gol, e o gol realmente parecia até que o Vasco poderia desafrouxar, fazer mais gols, mas continuou o nervosismo, mas o que importa no final das contas são os 3 pontos. Né? E 3 pontos muito importantes, né, Gabriel? Faz o Vasco chegar a 40 pontos, o Vasco, o que tudo indica, esse ano não vai brigar pelo rebaixamento, né, que vem sendo aí uma tônica nos últimos anos para o Vasco, então vai ser um ano mais tranquilo nesse aspecto, pelo menos para a torcida vascaína, e agora, quem sabe, até começa a sonhar com uma vaga na Libertadores, né, porque pode abrir vaga ali, quem sabe um G7, caso o Flamengo ganhe a Copa do Brasil, caso o Botafogo ganhe a Libertadores, né, então o Vasco pode ali tentar brigar com o Cruzeiro, com o Bahia, né, com o Atlético Mineiro por essa vaga também na Libertadores ano que vem, mas eu acho que tá uma campanha, até pelo time que o Vasco montou, Gabriel, acho que é uma campanha até ok que o Vasco vai fazendo esse ano no Brasileirão, um time realmente para ficar em 10º, 9º, 8º. Então o Vasco realmente acho que está de bom tamanho pelo o time que tem, pelo que fez essa temporada. Acho que o Vasco pode sim tentar pensar em melhorar, mas que esse ano tá ok, Gabriel. É isso aí, Gabriel. O Vasco da Gama conseguindo uma vitória importantíssima, e vale frisar também que foi a primeira partida que o Coutinho venceu com a camisa do Vasco depois desse retorno. É verdade. Dele, né? Pois Estava 8 jogos sem vencer, agora conquistou aí sua primeira vitória em campo aí com a equipe vascaína. Bom, agora vamos seguir no Connect Sport dessa sexta-feira. A gente ainda tem muita coisa para trazer para vocês aí do mundo esportivo, para falarmos agora das semifinais da Copa Sul-Americana. Vamos começar aí falando do Cruzeiro, porque com praticamente com um mês de trabalho do Fernando Diniz frente à equipe cruzeirense, Gabriel, Cruzeiro aí vem de 5 empates e uma derrota. O Fernando Diniz ainda não venceu, estava com a vitória na mão, porém o Garneiro acabou marcando o gol de empate da equipe do Lanús, e com isso no Mineirão acredito que foi até um empate frustrante aí para o Cruzeiro, empatando com o Lanús por 1-1. Gabriel, se na Libertadores os brasileiros estão indo bem, na Sul-Americana a situação foi um pouco mais complicada, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Corinthians acabaram empatando em casa, então é uma situação complicada. O Cruzeiro, né, primeiramente falando, claro, fez uma partida bem abaixo, né? Impressionante. O Cruzeiro, desde a chegada do Diniz, não consegue ser aquele Cruzeiro que a gente viu em determinados momentos no Brasileirão desse ano. Né? Um time bem confuso dentro de campo, ainda tentando assimilar as ideias do seu novo treinador. Né? O Diniz, claro, a gente sabe que é um técnico de muita qualidade, mas é um cara que tenta fazer o seu jogo muito rápido, né? E com isso os jogadores às vezes podem ficar confusos. É o que está acontecendo agora com o Cruzeiro, um time realmente, como você falou, ainda está tentando se entender dentro de campo. Né? São 6 jogos, 5 empates e uma derrota. Né? E o empate, Gabriel, às vezes é até pior do que uma derrota. Né? Porque se você for ver, nesses 6 jogos aí, foram 5 empates e uma derrota. Se você vence 2 e perde 4, você pontua mais do que você perdendo uma partida. Né? Então, eu acho que o Cruzeiro tem que começar a pensar em vitórias agora, esse que é o mais importante. Né? O técnico Diniz já está sendo pressionado pela sua torcida, pelo esse mau desempenho, podemos dizer assim. Né? Tanto que quando acabou o jogo contra o Lanús, a torcida do Cruzeiro vaiou, não gostou mais uma vez, né, do desempenho do Cruzeiro. E, cara, é aquilo. Acho que o time do Cruzeiro é um time bom, que tem boas peças, mas também ainda deixa um pouco a desejar em certos aspectos. Né? Falta realmente... Né, claro, você tem o Matheus Pereira, mas falta um elenco mais robusto para o Cruzeiro ser um time realmente também que possa brigar por títulos, né, porque você vê hoje talvez os clubes com um elenco maior, você tem ali, né, um Flamengo, você tem um Palmeiras, você tem um Botafogo, né, e o Cruzeiro ainda não está longe de estar nesse patamar, então é importante ganhar essa Sul-Americana. Claro, tem chance de se recuperar ainda, fez um jogo ruim, fez, mas o jogo da volta tá 0-0, tudo pode acontecer, né, um empate leva para o pênalti, então quem sabe o empate também não leva o Cruzeiro para a decisão. Né? Então, tem que manter a esperança. Time por time, o Cruzeiro tem muito mais time que o Lanús. Né? Eu acho que isso que deixa a torcida mais satisfeita. Né? A torcida do Cruzeirense sabe que o Cruzeiro é mais time, tem boas peças, mas faltou realmente apresentar isso dentro de campo. O goleiro Cássio acabou também, na minha opinião, falhando no gol do Lanús, pulou muito atrasado, uma cabeçada que para mim, né, pro goleiro que é o Cássio, era uma cabeçada bastante defensável, ele não conseguiu realmente segurar a bola. Então acho que, cara, claro, tentar mudar a postura pro jogo de volta, vir com o time mais agressivo para tentar buscar essa classificação fora de casa. Claro, o torcedor do Luiz vai fazer um caldeirão, mas tá tudo em aberto. O Cruzeiro tem ainda totais condições de reverter essa situação jogando fora de casa, Gabriel. Basta querer. Literalmente, Gabriel. Agora vamos falar do Corinthians, que ficou no empate também, a mesma situação que o Cruzeiro contra o Racing da Argentina. Primeiro tempo, o Racing até saiu na frente com um belo gol de Sala. O Yuri Alberto fez 2 gols aí, virou para o Corinthians, mas depois o Martineira, numa bela jogada individual em uma finalização de fora da área, garantiu um empate aí para a equipe de Avejaneda. Aliás, tivemos gols bonitos ontem, né, galera? O primeiro gol do Racing foi um lance de esperteza também, né, do
do Salas, que deu de cobertura. Depois o Yuri Alberto marcou 2 belos gols. O primeiro, né, com a jogadaça do Memphis Depay, que fez falta ao Corinthians quando duelo contra o Flamengo na Copa do Brasil. E depois o Yuri Alberto vira com um chutaço de fora da área também. Aliás, o Yuri Alberto, eu acho que se tem uma coisa positiva pro Corinthians nesses últimos jogos, né, Gabriel? Que tá sendo realmente complicado, eliminação, derrotas, mas teve vitória também contra o Atlético Paranaense. Enfim, o que vem sendo bom pro Corinthians é justamente esse crescimento do Yuri Alberto. É um jogador que foi bastante criticado nesse ano passado também. A torcida do Corinthians estava realmente por aqui com ele, mas o cara voltou a jogar bola, tá sendo decisivo. Ontem marcou 2 belíssimos gols e colocou o Corinthians ainda na briga por essa vaga na próxima fase, né? Claro, o Corinthians ontem veio com um time totalmente diferente, né? Veio com 4-3-3. O técnico Ramon Dias tentou inovar para tentar realmente dificultar um pouco a vida do Racing, mas o que a gente viu no começo foi um Corinthians meio confuso ainda, né? Tentando se achar com esse novo esquema. Aliás, o Ramon Dias, que foi, na minha opinião, talvez a peça fundamental para a eliminação do Corinthians diante do Flamengo na Copa do Brasil, deixou muito a desejar naquele confronto contra o Flamengo. Eu acho que se ele tinha que tirar alguma coisa de bom naquele confronto, é justamente não ser apático como ele foi, né, em certos momentos, de tentar botar o time para frente, de buscar, né, a classificação, e agora vai ter uma situação diversa, porque não consegue fazer o resultado em casa, e agora vai ter que recuperar lá no estádio do Racing, né, comparando um pouquinho, por exemplo, Cruzeiro e Lanús, né, Gabriel? O Racing é um time muito melhor do que o time do Lanús, é um time que, se eu não me engano, tá ali na parte de cima do Campeonato Argentino, então vai ser difícil demais. Mas, cara, o Corinthians, sendo bem sincero, nesse momento, o mais importante é não ser rebaixado. A torcida corintiana, claro, quer ser campeão, quer buscar a Sul-Americana. É importante demais ganhar a Copa Sul-Americana, porque dá vaga, por exemplo, na Copa do Brasil, um torneio que o Corinthians nem sabe se vai poder disputar ainda no ano que vem, né? Caso não conquiste a Sul-Americana, acho que não vai conseguir participar da Copa do Brasil, dá vaga na Libertadores. Então é importante demais a Sul-Americana, até por questões financeiras para o clube, né? Mas, cara, o Corinthians tem uma situação complicada. A gente já viu isso várias vezes de times lá embaixo, na parte de baixo da tabela, que ficou até as quartas, semifinais do Copa do Brasil, Sul-Americana, acabaram realmente se dando mal e com isso foram rebaixados no Brasileirão. Então o Corinthians tem que abrir o olho. Claro, é muito importante vencer. Agora já chegou aqui também, parte para cima do Racing no jogo de volta e tenta buscar essa classificação. Mas, Gabriel, acho que aqui, né, o Cruzeiro ainda vê mais esperanças no Cruzeiro contra o Lanús do que com o Corinthians contra o Racing. O Racing é um time muito encardido, que jogando em casa bota muita pressão naquele estádio lá, é o cilindro, né, que é como se fosse o Maracanã menor, né? Então é uma torcida que apoia demais o seu clube até o fim. Vai ser difícil demais pro Corinthians conseguir vencer essa situação, mas é aquilo, tá tudo também, tá assim como tá o Cruzeiro, tá 0-0, tudo pode acontecer, mas vamos ver se o Corinthians vai ter aí força para poder, quem sabe, segurar o Racing, passar nos pênaltis, ou até mesmo vencer e se classificar para a próxima fase. E assim, a grande decisão vai tentar buscar esse título da Sul-Americana, que seria muito importante pro Corinthians também, né, Gabriel? Mas é aquilo, tá naquela situação, sai do Brasileiro, Sul-Americana, então tá muito confuso esse momento pro Corinthians. É importante também agora focar no Brasileirão nos próximos jogos também que tem por aí, para se manter com todas as suas forças na Série A esse ano. A saída mais viável também, você falou tudo, né? A temporada do Corinthians, o principal objetivo nesse final de temporada é a salvação no Campeonato Brasileiro, é não ser rebaixado. E principalmente se a gente analisar o critério do Racing, o Racing jogando contra times brasileiros, perdeu para o Atlético Paranaense e para o Bragantino fora de casa. Mas, porém, em casa, a equipe é avassaladora. Tanto que conseguiu a classificação contra o Atlético Paranaense, revertendo a desvantagem, atuando no Alcilindro. Então, é um fator importante que você falou. A atuação da equipe argentina em casa, o Racing costuma ser muito forte. Não, e, Gabriel, se você for ver a sequência do Corinthians no Brasileirão, é uma coisa de maluco, né? Porque pega o Cuiabá segunda, o jogo já também de 6 pontos, importantíssimo fora de casa. Depois pega o Palmeiras em casa, o Palmeiras está brigando pelo título com o Botafogo. Depois pega o Vitória, outro time também fora de casa. Então, assim, cara, vai ser tudo muito perto um do outro. Então é importante o Corinthians manter realmente, né, tranquilidade nesse momento, que é o mais importante, né? E enfrentando o Racing fora de casa, como você falou, né? Eu tinha até separado aqui, o Racing faz uma campanha, faz um ano bem interessante, né? Um clube realmente que vem crescendo lá na Argentina, foi campeão recentemente argentino também, um time que está participando da Libertadores, né? Até com certa frequência. No momento ocuparia a 5ª posição no campeonato argentino, atrás ainda de Instituto, Talleres, Huracan e Vélez. Por exemplo, está na frente do River Plate, que é o semifinalista da Libertadores esse ano, né? Então o Racing teria até condições de estar na Libertadores, disputando também contra, enfim, Botafogo, Atlético Mineiro e Peñarol. Então, cara, é um time muito complicado, mas o Corinthians, acho que com certeza, se entrou ontem ofensivo, vai ter que entrar recuado no jogo de volta, né? Porque vai ser difícil realmente tentar sair pro jogo. O Racing tem jogadores de muita qualidade, gostei demais desse Sala, jogador com muita qualidade, jogador muito técnico, que pode realmente trazer muita dificuldade pro Corinthians. Então, tem que ficar de olho nele pro jogo da volta, Gabriel. É isso aí, destaques do comentarista Gabriel Sanches, detalhando para vocês aí tanto o desempenho de Cruzeiro e Corinthians nessa primeira partida contra a equipe do Lanús e do Racing aí
pela semifinal da Copa Sul-Americana. Bom, meus amigos, agora a gente dá uma pausa no futebol, porque chegou aquele momento do nosso comentarista Gabriel Sanches te manter bem informado das modalidades olímpicas aqui no Conect Sport, através do seu quadro Minuto Olímpico. É isso aí, Gabriel. O Minuto Olímpico tá de volta, aquele quadro que traz tudo o que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. E começar falando sobre a seleção brasileira masculina de basquete, né, que foi convocada pelo técnico Alexander Petrovic para 2 partidas da eliminatórias da Copa do Mundo, da Copa América, que serão realizadas em novembro na cidade do Belém de Pará. Tá, na lista temos aí os 19 nomes que foram convocados, desses 19, 6 serão cortados e com isso teremos apenas 13 na lista final. Tá? Vamos então os nomes. Armadores: Raulzinho, Alexei e Elinho. Os alas armadores são Jorginho, Vitor Benite, Gui Deodato e Didi Lousada. Os alas são Zu Júnior, Lucas Dias, Tim Soares, Bruno Caboclo, Mãozinha. E os pivôs são Márcio Henrique, Gabriel Jaú, Matias Alessanco, Lucas Atauri, Natan Mariano, Juan Miranda e Samis Calderon. Esses são aí, então, é o time do Brasil que foi convocado. Claro, teremos ainda alguns nomes que serão cortados. É um novo ciclo para a seleção de basquete do Brasil, que fez uma grande campanha em Tóquio, em Paris. Apesar do Brasil ter sido eliminado nas quartas de final pelos Estados Unidos, mas você já chegar numa quarta de final de uma Olimpíadas é muito complicado. O Brasil conseguiu, fez realmente uma excelente campanha, então tem tudo para ter um ciclo muito bom com 9 jogadores aí. Inclusive, fica de olho, hein? Em Matias Alessanco, jogador do Betis da Espanha, e em Samis Calderon, que joga na Liga Overtime nos Estados Unidos, jogadores jovens que podem aí representar muito bem o Brasil nos próximos anos, tá? Vou falar então sobre uma atleta paralímpica que, após perder o bronze conquistado na Paralimpíada de Paris, a maratonista Helena Congossi promete lutar para recuperar a medalha. Orientada por seu advogado, a escola apresentou uma carta ao Comitê Paralímpico Internacional, ao Comitê Olímpico, ao Comitê Organizador Paralímpico de 2024 e ao ministro do Esporte francês em setembro, reivindicando a conquista. Helena foi desclassificada da maratona T12 feminina após soltar a corda que os corredores com deficiência visual usam para que os guias possam mantê-los no caminho certo. Na ocasião, quando faltava apenas 10 metros para acabar a prova, a maratonista largou brevemente o instrumento para impedir que seu guia, que estava com câmeras, caísse no chão. Um absurdo isso, né? Os dois cruzaram a linha de chegada normalmente, mas pouco depois os organizadores decidiram que Congossi deveria ser desclassificada. Realmente é um absurdo isso aí, mas é complicado, né? Segundo Helena, a principal motivação para tentar recuperar a medalha é de fazer uma injustiça. Para ela, houve um julgamento fora de contexto e faltou interpretação por parte da organização do evento. Com certeza, concordo demais com a Helena, tomara que ela consiga recuperar essa medalha de bronze, porque ela fez apenas foi proteger o seu cachorrinho, né? Agora falar então sobre vôlei, porque a Superliga Masculina de Vôlei começou com tudo. Tem o atual campeão o SESI Bauru estreou na competição com a vitória por 3-7-0 sobre o Neurologia Ativa de Goiás. As parciais foram de 25-20, 28-26 e 25-21 na noite dessa quarta-feira na Arena Paulo Scaff, em Bauru. Já o Suzano também começou com o pé direito. A temporada da Superliga Masculina venceu o Joinville por 3-7-1, com parciais de 25-23, 20-25, 25-21 e 25-23 na noite dessa quarta-feira no Centro Eventos Carl Hansen, casa do rival. Agora falar sobre NBB. Pela primeira vez na temporada 2024-25 do NBB, o Flamengo atuou em casa, diante da própria torcida, mas o fator Maracanãzinho não abalou o Corinthians, que foi superior durante toda a partida e venceu o Flamengo por 83-70. Vocês terem uma ideia, Flamengo e Corinthians pelo NBB, esse confronto já tinha ocorrido 13 vezes, com 12 vitórias do Flamengo, apenas uma do Corinthians, conquistado lá em 2020, ou seja, o Corinthians não venceu o Flamengo desde 2020 e vence pela primeira vez jogando fora de casa contra o Flamengo, que realmente passa por uma reestruturação no seu elenco e está vendo um momento de dificuldade. Lembrando que amanhã o Flamengo encara o Pinheiros, 11 da manhã, jogando em casa também no Maracanãzinho. Uma rodada dupla, né? Basquete e futebol. E o Flamengo também joga amanhã no Maracanã contra o Juventude às 4h30 da tarde. Esse é o Minuto Olímpico de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente volta com tudo que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. É isso aí, meus amigos. Grandes informações do nosso comentarista Gabriel Sanches para vocês que nos acompanham no seu quadro Minuto Olímpico. Bom, agora vamos destacar aqui no Conect Sport dessa sexta-feira o Campeonato Brasileiro Série A. Vale ressaltar para vocês que, devido às eleições que acontecem no segundo turno em várias cidades do Brasil, a rodada do Campeonato Brasileiro desse final de semana será desmembrada no sábado e também na segunda-feira. Vamos começar aí com a análise do Gabriel Sanches para esse confronto entre Grêmio e Atlético Goianiense, dois times que estão na parte de baixo da tabela de classificação.
O Atlético Goianiense, que convenhamos, né, Gabriel, também tá com 2 pés aí na Série B, né? Então, o próprio presidente admitiu em entrevista aí coletiva recentemente, falando que o clube já caiu, né? Então, quando o seu presidente fala isso, é porque a situação realmente tá bem complicada. O Atlético Goianiense vai ter que remar um danado aí, porque tá com 22 pontos contra 32 de vitórias, que é o 16º, ou seja, tá muito longe, né? Apenas 5 vitórias da competição e tem tudo realmente para conquistar, para obter mais um rebaixamento em sua história. Já o Grêmio sabe da importância que é esse jogo. Esse jogo é muito importante para o Grêmio, né? O Grêmio, no momento, ocupa a 13ª posição com 35 pontos, está a 3 pontos do Corinthians, que é o 17º, ou seja, é importante demais o Grêmio vencer contra um adversário que está lá embaixo, né? Jogando em casa, então o Grêmio realmente tem que partir para cima. O Grêmio que vive um momento complicado também, Renato Gaúcho aí acabou sendo bastante criticado pela entrevista coletiva que deu, né, depois da última derrota para o Inter no final de semana passada, dizendo que está tudo bem, não sei o quê, quis dar uma amenizada, mas a verdade é que o Grêmio não faz uma temporada boa, longe disso. Deixou muito a desejar em todas as competições, Campeonato Gaúcho, o Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Então o Grêmio realmente tem que tentar escapar desse ano do rebaixamento, tá ali com 35 pontos e sabe que uma vitória pode colocar até a equipe na 11ª posição e se afastar de vez do Z4, que é isso que o torcedor do Grêmio quer e espera para esse final de ano, depois de um ano passado que foi tão bom pro Grêmio, né, com o Luiz Soares, chegou no G4, fez uma excelente campanha no Brasileirão, mas esse ano realmente a coisa não acabou engrenando e o Grêmio passando por dificuldade e quem sabe não pode usar esse jogo como fator que possa levantar a equipe novamente, jogando em casa, conquistando uma boa vitória, pode dar força ao Grêmio para essa reta final da competição. Para o Atlético Goianiense, claro, jogando fora de casa, sabe que vai ser um jogo complicado, caso conquiste uma vitória, seria realmente heróica, pode tentar até quem sabe, né, ganhar ali uma nova esperança, mas a situação é muito delicada e só resta realmente aqui para o Atlético Goianiense vencer seus jogos e torcer contra todos os seus adversários para tentar se manter na Série A. E outro time, Gabriel, que está numa situação muito incômoda dentro da competição é o Atlético Paranaense, que dos últimos 7 jogos perdeu 6, empatou 1 e agora enfrenta a boa equipe do Cruzeiro nessa 31ª rodada. O Cruzeiro muito provavelmente deve vir com o time reserva enfrentar o Atlético Paranaense. O jogo será na casa do Furacão, né? Um jogo. Esse então, Gabriel, se o Grêmio tá pressionado, o Atlético Paranaense é uma coisa inacreditável. Nós estávamos separando aqui. O Atlético Paranaense não vence um jogo de Brasileirão, gente, desde o dia 24 de julho. São 3 meses sem vencer um jogo sequer no Brasileirão. Se não me engano, são 11 jogos sem vencer, né? Se a gente for lembrar, Gabriel, lá na Copa América ainda, lá em junho, né, que a gente teve aquela parada e tudo mais, o Atlético Paranaense estava ali em terceiro, segundo, brigando contra o Flamengo, contra a Bahia, contra Palmeiras, Botafogo. E de repente, cara, o Atlético Paranaense entrando numa situação realmente muito complicada. Né, a equipe não consegue vencer. E o que mais, talvez, até é difícil pro torcedor do Atlético Paranaense é que a equipe até não vem jogando tão mal, né, cara? Derrotas de 1-0 pro Fluminense no último jogo, perdeu de 1-0 pro Botafogo recentemente também, jogando em casa, um jogo até onde o Atlético Paranaense poderia ter tido chance. Contra o Flamengo também, perdeu por 1-0 com gols de 49 no segundo tempo, com gol do Gerson. Então, assim, o Atlético Paranaense está numa situação complicada. Claro, teve a derrota pro Corinthians por 5-2, que eu acho que deixou os ânimos mais quentes, podemos dizer assim, né, lá na Arena da Baixada. O torcedor do Atlético Paranaense está bem chateado. Teve protestos, né, no aeroporto. O Atlético Paranaense até divulgou um vídeo no Twitter lá falando que para o torcedor não fugir da sua responsabilidade como torcedor, coisa que pegou muito mal, né, até na torcida do Furacão. Então, assim, cara, a situação é muito complicada, os ânimos estão bastante exaltados. Não prevejo amanhã um clima muito de festa, não. O torcedor do Atlético Paranaense vai para, caso a equipe não consiga vencer, vai para protestar, para xingar os dirigentes, para xingar os jogadores. Então, cara, o Atlético Paranaense sabe da importância que tem, que esse jogo é amanhã, até porque a equipe agora ocupa a 18ª posição, e se perder mais um jogo, Gabriel, aí, amigo, a situação fica cada vez mais delicada. Um clube que a gente nem cogitava sequer para ser rebaixado até há pouco tempo atrás, pelo visto, vai realmente nadando de braços largos aí para mais um rebaixamento, porque, cara, a situação é muito complicada e amanhã pode ser um divisor de águas para o Atlético Paranaense, o jogo contra o Cruzeiro, que, como a gente falou aqui, né, vai estar focado na Sul-Americana, que acabou de empatar com o Lanús, vai ter um jogo já complicadíssimo na próxima semana, de novo, jogo da volta, né, na próxima quarta-feira, então pode ser que poupe alguns titulares, então é chance do Atlético Paranaense acabar com essa zica que já dura 3 meses, cara, impressionante. E agora vamos falar do duelo entre Vitória e Fluminense. Jogo também, mas, aliás, o jogo para parte de baixo da tabela tá uma loucura, né? Porque do Corinthians, que é o 17º, pro Fluminense, que é o 11º, são apenas 4 pontos de vantagem. O Fluminense, que até pouco tempo atrás estava na zona do rebaixamento, ganhou 2 jogos seguidos e já subiu para
para 11º, né? Então, assim, a gente percebe que qualquer time que vencer agora na parte de baixo da tabela já consegue dar uma boa diferença, né, para os outros times. Então, cara, um jogo importantíssimo. Vitória tá ali na 16ª posição, vem se mantendo, né, fora do Z4 aos trancos e barrancos. Pega o Fluminense, que vem muito animado depois de vencer o Flamengo por 2-0, depois de vencer o Atlético Paranaense por 1-0, né? Vive um momento muito bom. Teve o Cano voltando a fazer gol depois de muito tempo, né? O Cano que teve muitos problemas com lesão essa temporada. Então, cara, pro Fluminense foi muito importante recuperar o Cano, que ano passado foi para muitos o melhor jogador da América. Esse ano, né, foi muito aquém do que poderia ter sido, porque, obviamente, por questões de lesões, questão de uma fase também. Então o Fluminense conseguiu recuperar o Cano. E, cara, agora é muito importante pro Fluminense chegar contra o Vitória, mesmo sendo fora de casa, ganhar, né? Porque, Gabriel, te lembra, a gente pode pegar aqui na primeira parte do campeonato, o Fluminense perdeu pro Vitória em casa, perdeu pro Atlético Goianiense em casa, perdeu para o Juventude em casa. Foram muitas derrotas para os times da parte de baixo da tabela, jogando dentro de casa. Então agora chegou a hora de tentar recuperar essas derrotas, e contra o Vitória foi uma delas, porque perdeu 3 pontos em casa contra o Vitória, que na época estava muito mal, e agora, quem sabe, não pode recuperar jogando fora de casa, né? Apesar que o Barradão com certeza vai estar lotado, a torcida do Vitória vai tentar realmente de tudo apoiar essa equipe para tentar buscar essa vitória, que seria muito importante, porque caso, né, o time baiano vença, a partida vai encostar no Fluminense, que tem 36 pontos. Então é importante demais a vitória para a equipe, né, do rubro-negro baiano, e para o Fluminense, claro, se vencer, abre cada vez mais diferença aí para a zona do rebaixamento. Já começa até a pensar em outras coisas, sem ser, obviamente, o fantasma do rebaixamento, né? E agora, Gabriel, vamos falar de um jogo que divide também a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. 2 equipes ali que estão na parte intermediária, abaixo do G4. O Atlético Mineiro, que deverá, pelo que eu vi na escalação inicial, poupar seus titulares, enfrenta a boa equipe do Internacional, que também vem numa crescente muito importante aí com o técnico Roger Machado. Com certeza, né? O Atlético, claro, vai poupar. Agora, as próximas 3, 4 rodadas, o Atlético vai poupar em todos os jogos, né? Porque vai ser tudo muito corrido, né? Terça-feira já pega o River, domingo já tem o Flamengo, no outro domingo já pega o Flamengo de novo, depois na outra semana já é a final da Libertadores, caso passe pelo River, óbvio. Então a gente vai ver um Atlético aí bastante mexido. Na verdade, o Atlético não ligou pro Brasileirão esse ano, né, Gabriel? Ele postou todas as fichas aí na Copa do Brasil da Libertadores. O Atlético hoje ocupa aí a 9ª posição com 41 pontos, né, com 10 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, uma campanha realmente bem mediana para o elenco que tem o Atlético Mineiro, né? Então, obviamente, tá pensando no jogo de terça-feira contra o River Plate. Já o Internacional, cara, realmente faz uma campanha de recuperação muito boa, né? O time do Inter teve um começo de campeonato bem ruim, né? Também teve vários jogos adiados por conta da enchente, né? Claro, a gente teve que levar isso em consideração também, tanto que eu até falei isso na época. Eu falei, gente, não dá para cobrar nada de Inter, Juventude e Grêmio agora por tudo que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e o Inter conseguiu realmente passar por cima disso muito bem, né, cara? Voltou muito bem, conseguiu uma importante sequência de vitórias, fez um grande clássico contra o Grêmio no último jogo, venceu por 1-0, jogando bem, né? Poderia ter sido até maior o placar pelo que o Inter apresentou dentro de campo, e agora pega um Atlético fora de casa, que mesmo assim vai tentar, claro, buscar a vitória, porque, como eu falei, caso o Atlético não vença nem a Copa do Brasil nem a Libertadores, cara, vai sobrar só o Brasileirão. E ele vai fazer como? Ele vai ficar em 10º, vai ficar sem Libertadores no ano que vem? Então o Atlético também é importante que consiga, tanto quando puder, pontuar no Brasileiro, ainda mais jogando em casa, que a torcida do Atlético faz uma festa muito grande, né? Chama a atenção, né? Apoia a sua equipe, então é importante que o Galo também não possa perder pontos dentro de casa. Então vai ser um campeonato bem interessante, mesmo acho que jogando fora de casa o Inter é o favorito, né? Até pelo momento, né, que o time reserva do Atlético vem vivendo com muita estabilidade também quando joga no Brasileirão, então acho que o Colorado tem tudo para vencer mesmo jogando fora de casa, Gabriel. E agora vamos destacar o duelo entre Vasco e Bahia. Jogo também legal de acompanhar, né? O jogo acontecendo na segunda-feira, 9 horas da noite. A equipe do Bahia, que no momento, né, tá ali também tentando buscar essa vaga no G6, acabou saindo do G6 depois de um bom tempo, né, cara? O Bahia figurou lá no G6, quase o campeonato inteiro, acabou sendo a última rodada, né, com a chegada aí do Internacional, que também abriu agora 3 pontos de vantagem para o Bahia. Cara, vai ser um jogo complicado, né? O Vasco, depois dessa vitória, conseguiu realmente trazer, né, as energias boas de volta, né? Conseguiu vencer bem a equipe do Cuiabá por 1-0. Então agora já vai ter mais um jogo complicado contra o Bahia. Um Bahia que foi eliminado, né, na Copa do Brasil, acabou realmente não fazendo uma campanha tão boa assim nos últimos jogos no Brasileirão, mas é um time com muita qualidade técnica, né? Um dos melhores meio-campos do Brasil, deixa muito a desejar no ataque, né? A gente vem falando isso aqui o ano todo. O Bahia tem um ataque bem fraco em comparação ao restante do seu time, porque você tem ali Everton Ribeiro, Cauli,
Caio Alexandre, Jean Lucas, né, um meio campo com muita qualidade, mas o ataque do Bahia realmente deixou muito a desejar esse ano, com o Everaldo, Tassiano, jogadores que não conseguiram se firmar durante a temporada, e talvez isso que faltou para o Bahia ir mais longe, né, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão, mas está aí, está em 7º lugar, está tentando beliscar uma vaga na Libertadores e tem tudo para tentar essa vaga até o final do campeonato, e o Vasco tentando agora, caso vença o Bahia, já ganha mais um ânimo para tentar, claro, também entrar nesse bolo ali junto com o Inter, com o São Paulo, Bahia, Cruzeiro, enfim, vai ser bem interessante, Gabriel. Essa disputa do Brasileirão esse ano, a gente não vê ninguém assim disparando, né? Tanto na briga pelo título, Palmeiras e Botafogo, na briga pelo G6, você tem ali, né, Bahia, Cruzeiro, Internacional, na briga pelo Z4, então tem mais de 10 times brigando para não ser rebaixado, então vai ser uma loucura esse final de campeonato. Literalmente a edição desse campeonato brasileiro ainda promete fortes emoções aí, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela de classificação. Bom, Gabriel, e uma competição também que promete grandes emoções é a Série B. Tá chegando seus momentos decisivos aí. Sim. Nesse final de semana vamos ter a 34ª rodada da competição e vamos trazer alguns destaques para vocês aqui em primeira mão. Pelo encerramento da 33ª rodada, a partida que ocorreu ontem, o Sport aí goleou a equipe do Guarani pelo placar de 4-0. Pela 34ª rodada, teremos hoje cerca das 8 horas da noite a partida entre Avaí e Vila Nova, Mirassol e Ponte Preta, Ceará e Paysandu, Coritiba e CRB, Ituano e Santos, América Mineiro e Sport, Goiás e Operário, Brusque e Chapecoense, Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto e o Guarani enfrentando o Novo Horizontino. Rapaz, a Série B também segue pegando fogo, tá aí com a boa perspectiva também de muita emoção para esse final, né, de Série B. Falta, né, menos tempo que o Brasileirão, falta ali 34, 35, 36, 17, tudo, faltam 5 rodadas para acabar o campeonato da Série B, ou seja, mais 15 pontos em disputas. O Santos está muito bem, né, apesar de realmente, né, de muitas críticas ao técnico Carille, mas o Santos vem fazendo o que tem que fazer, que é subir, né, tá ali com 59 pontos na primeira posição, tá a 7 pontos do Vila Nova, que é o quinto, ou seja, falta ali, caso o Santos consiga vencer mais 3 joguinhos aí dos próximos 5, 3 ou 2 já consegue realmente carimbar a sua vaga, né, sem precisar, obviamente, de outros resultados para a Série A de volta, né, ao lugar que talvez nunca deveria ter saído, né? O Santos é um clube realmente gigante e passando por esse momento tão delicado, mas vai conseguir, pelo visto, voltar para a Série A. Outro clube também que vai voltar para a Série A depois de um tempinho é o Sport, né, Gabriel? O Sport que também ali consegue uma sequência muito legal, né? A equipe que também lutou bastante durante toda a temporada, vem uma sequência bem bacana, venceu ontem, né, o Guarani por 4-0 jogando em casa, vitória que realmente deixou o Sport bastante animado e bem próximo também de uma vaga para a Série A. E temos aqui a turma que está tentando buscar uma vaga. Novo Horizontino com 57 pontos, Mirassol com 56, o Vila Nova com 52, estaria a 4 pontos agora do Mirassol, né? Ou seja, se a gente tiver um G4 já também se formando, podendo ter ainda o Vila Nova, o Ceará tentando brigar, mas pelo visto não deve sair muito disso não, e a tendência é que esses 4 que estão lá em cima, Gabriel, até pelo futebol que vem apresentando, né? Santos, Sport, Novo Horizontino e Mirassol, são os 4 clubes aí que possam buscar o acesso para a primeira divisão, sendo que desses 4, 3 são clubes de São Paulo, né? Então vai ser interessante aí, cada vez mais paulistas disputando aí a Série A no ano que vem, pelo visto, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso aí até o final da Série B. Já lá embaixo a briga também tá boa, né? Temos ali CRB, né? Tem também ali o Botafogo, o Ituano, a Chapecoense, a Ponte Preta, o Brusque, tem todo mundo brigando ali, né? O Guarani que viu uma situação mais complicada, acho que depois daquela derrota de 4-0 pro Sport ontem, eu acho que ficou bem complicada a vida do Guarani, né? Que fez uma competição bem abaixo do que pode fazer durante toda a Série B, né? O Guarani que ano passado, até nos últimos anos, inclusive, vinha brigando até para subir, né, Gabriel? A gente viu isso várias vezes, né? O próprio Ituano também, o Ituano, gente, se a gente for lembrar, há 2 anos atrás ficou a um jogo de subir para a Série A, foi aquele jogo contra o Vasco, né? Que o Vasco acabou subindo na ocasião e agora está brigando para não ser rebaixado para a Série C, né? Então, isso acontece demais na Série B, né? E vai acontecendo então com o Ituano também, com o Guarani. Vamos ver ainda como é que vai ficar essa final, mas assim, agora, essa reta final promete mais na parte de baixo que na parte de cima da tabela, pelo visto, amigo. É isso aí, Gabriel. Destaques do nosso comentarista Gabriel Santos sobre o Campeonato Brasileiro Série B, que você sempre fica bem informado aqui no Connect Sport. Bom, agora vamos migrar para o futebol internacional, falando para vocês essa rodada de meio de semana da Europa e também da Conference League e Europa League na terceira rodada e Conference na segunda rodada. Trazendo para vocês os resultados aí da Europa League, alguns jogos, grandes jogos, né, também nesses novos moldes de Champions League. Tivemos aí a vitória do Bodø Glimt contra o Braga em Portugal por 2-1, o Galatasaray que goleou o Wolfsburg da Suécia por 4-3, o Ferencváros que venceu o Nice da França por 1-0, o Frankfurt que venceu o Rigas
da Letônia por 1-0, o Maccabi Tel Aviv, que acabou perdendo para a Real Sociedade por 2-1, o Midland, que venceu o Nyan Saint-Gilloise por 1-0, tivemos o empate entre PAOK e Vitória Pilsen por 2-2, o Karabakh, que acabou perdendo para o Ajax por 3-0, a Roma, que venceu o Dinamo de Kiev por 1-0, o Anderlecht venceu aí a equipe do Ludogorets por 2-0, o Atlético de Bilbao, na Espanha, venceu o Slavia Braga por 1-0, jogo que transmitimos ontem aqui na Connect Brasil TV, o empate entre Fenerbahçe e Manchester United por 1-1, o Besiktas venceu o Lyon por 1-0, e destaque também para o Olympiacos, que venceu o Malmo por 1-0, o Porto venceu o Hoffenheim por 2-0, e a equipe do Rangers venceu aí, para vocês que nos acompanham, a equipe esqueci o nome agora, venceu por 4-0, fugiu o nome da equipe. Steaua Bucareste. Isso, Gabriel, Steaua Bucareste, obrigado. É que o Steaua Bucareste eu estava lendo ainda hoje, aderiu agora esse novo formato que essas letras, com seu nome, é o Steaua Bucareste. Eu estava lendo ainda agora, antes do programa entrar no ar, me deu um branco, mas muito obrigado por me lembrar, Gabriel. O Tottenham venceu o AZ Alkmaar por 1-0 e o Twente, que acabou perdendo para a Lazio por 2-0. Só trazendo para vocês brevemente um pouco da tabela de classificação, só as primeiras posições, porque a tabela também ela é muito longa, os primeiros colocados aí, só vou falar os primeiros colocados, e a pontuação está aparecendo aí do lado. O primeiro colocado vem a Lazio, segunda posição Tottenham, terceira posição Anderlecht, quarta posição Ajax, quinta posição Galatasaray, sexta posição o Eintracht Frankfurt, sétima posição o Midland e a oitava posição o Atlético de Bilbao. Esses seriam os 8 clubes que passariam já para a próxima fase das oitavas de final. Agora vamos fazer um panorama aí, fazer um giro de resultados da Conference League, o Gustavo. Coloca aí pra gente também. Conference League, o Víkingur venceu aí o Cercle Bruges por 3-1, o Borak, que acabou vencendo o Apoel por 1-0, o Sarko, que venceu aí o Istambul Başakşehir por 5-1, o Vitória de Setúbal, que venceu o Djurgården por 2-1, destaque também para o Ghent, que venceu o Molde por 2-1, o Hertz, que venceu o Omonia por 2-0, vale destacar também o Lern, que acabou sendo goleado para o Sherlock Rovers por 4-1, a goleada do Chelsea diante do Panathinaikos por 4-1, e também vale destacar a goleada da Fiorentina diante do St. Gallen pelo placar de 4-2. É muito jogo aí para vocês que nos acompanham. E dando um parêntese também para o Real Betis, que empatou com o Copenhague por 1-1. Coloca a tabela de classificação, Gustavo, para a gente também informar para quem nos acompanha. Os 8 primeiros colocados aí temos o Chelsea, Fiorentina, Legia Varsóvia, Lugano, Vitória de Setúbal, Hertz, Liglonia e o Rapid Viena aí nas primeiras posições aí da Conference League, para vocês que nos acompanham, trazendo um panorama completo aí de tabela de classificação e resultados. Gabriel, eu vou falar brevemente da Conference League, né? Como você falou, é muito time, dá pra falar de todo mundo aqui. Se a gente falar de todo mundo, já ficar aqui até amanhã falando de todos os jogos, né? Então, vou só comentar sobre o Chelsea, né? Que venceu por 4-1 o Panathinaikos fora de casa. E a verdade é que o Chelsea tá todo com o time reserva nessa competição e tem um time muito melhor do que todos os outros da Conference League. Então, se o Chelsea levar essa competição a sério, vai ganhar, na minha opinião, com o pé nas costas, Gabriel. Porque é muita diferença realmente técnica. Você vê um time aí na reserva, por exemplo, você tem o João Félix, o Mudryk, né? Jogadores de muita qualidade. Né? Então, o Chelsea realmente, se souber levar a sério essa competição, tem tudo para ser campeão da Conference League. Vou migrar agora para a Europa League, Gabriel, que aí sim temos realmente grandes times. O Tottenham, né, que venceu a equipe do AZ Alkmaar por 1-0, está ali na parte da tabela na terceira posição, né, na segunda posição, na verdade. E o que teve de bom nesse jogo do Tottenham foi o retorno do Richarlison. Na verdade, ele já tinha retornado na Premier League no final de semana, jogou apenas 10 minutinhos contra o West Ham. Ontem jogou quase 70 minutos, fez o gol de pênalti, né, o gol da vitória do Tottenham. É importante, né, até porque o Richarlison é um cara, né, que esteve sempre no radar da seleção brasileira, bastante criticado às vezes, mas fez uma Copa do Mundo muito boa, forte livre do Brasil naquela ocasião com 3 gols. Então, um cara, né, que nesse momento o Brasil ainda está tentando encontrar o centroavante, né, o Dorival Júnior. Já testou o Igor Jesus, já testou o Henrique, testou, né, um monte de jogador, levou o Pedro, acabou se lesionando, acabou não conseguindo jogar. Mas enfim, o Richarlison, se voltar a jogar bem, voltar a marcar gols, com certeza também pode voltar no radar aí do técnico Dorival Júnior, né, Gabriel? Enfim, quero destacar também o Manchester United. Aliás, destacar negativamente o Manchester United, né? Porque, cara, que situação que viu o Manchester United. O que o Ten Hag tá fazendo lá ainda, gente? Às vezes eu acho que falta um pouquinho de cultura brasileira para esses europeus, cara. Porque se fosse aqui no Brasil, o Ten Hag já tinha sido demitido lá atrás. Então, assim, ao mesmo tempo que aqui a gente demora às vezes, né? A gente demite rápido demais. Lá na Europa eles demoram demais para demitir. Não tem mais clima nenhum pro Ten Hag no Manchester United. Ele faz uma péssima campanha, né? O United está longe de ser um time ruim. Você pega jogadores aí como Marcus Rashford, Bruno Fernandes, né? Højlund, tem o próprio Casemiro, o Eriksen, são bons jogadores, cara. Agora tem o De Ligt na zaga, né? Você tem também o
jogadores com muita qualidade, né, na parte ofensiva também. Então, assim, cara, o United faz a campanha bem ruimzinha em todos os aspectos possíveis, seja na Premier League, seja na Europa League. São apenas 3 jogos, 3 empates, né? Empatou outro contra o Fenerbahçe, que claramente é um time muito inferior ao Manchester United. Então, vamos ver vai ser nos próximos capítulos. Mas é o que tudo indica, né, Gabriel? Eu acho que o Ten Hag vai ser demitido, né? Porque a situação tá complicada pro lado dele, cara. E já não é novidade, né, a gente sempre questionar o Manchester United. Você fala em Manchester United, já vê o que é a primeira coisa na cabeça, críticas. E o Erik ten Hag é ridículo, né, que ele falou que em todos os clubes que ele passou ele foi campeão. Tudo bem, ele fez um grande trabalho no Ajax, mas no Manchester United foi campeão apenas da Copa da Liga Inglesa e parece que ele conquistou a Champions League para ele estar... Pois é. Para ele continuar no cargo de técnico do Manchester United. O Manchester, eu tô com você, principalmente eu transmiti essa partida com o Daniel, deu para ver que a equipe saiu na frente com o gol do Eriksen, mas depois não conseguiu sustentar o resultado. Se não fosse o Onaná, inclusive, poderia até ter perdido a partida. E o Manchester aí começando mais uma temporada, de certa maneira, ruim, né? Vale ressaltar que está na 12ª posição da Premier League também, né? Então é um fator não, aí e, cara, se falar. Exatamente, porque assim, existe o chamado Big Six, né, no Premier League, que é Tottenham, Arsenal, City, United, Chelsea, e tem mais um que eu esqueci agora aqui, seria... tá certo, né? E o Arsenal, perdão. O Liverpool, faltou o Liverpool. Enfim, são os 6 grandes do futebol inglês, né? O United é o pior até agora disparado nesse começo de Premier League, tá na 12ª posição com 11 pontos, em 8 jogos foram 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 7 gols marcados, apenas 7 gols marcados e 9 gols sofridos com saldo de menos 2, né? Então isso mostra realmente que o United faz uma campanha terrível, né, na nossa querida Premier League. Como você falou, né, cara? Beleza, foi campeão ano passado da FA Cup, vencendo o Manchester City na final, né? Foi a primeira vitória do Manchester United contra o City há muito tempo. Mas eu digo que essa vitória do United contra o City, cara, foi muito ruim pro segmento do Manchester United. Porque, cara, foi essa vitória que manteve, né, o Ten Hag no comando técnico, e já dá pra ver claramente que o Ten Hag não tinha mais condição nenhuma de ser treinador do United, e tá na hora realmente de uma mudança, tentar trazer alguém diferente. Já tentou o Rangnick, já tentou o Solskjaer, já tentou o Mourinho, tentou um monte de gente, agora não conseguiu achar ninguém. Vamos ver se o United... Aliás, né, o Manchester United foi até aquele caso... Eu costumo muito comparar com o São Paulo quando perdeu o Rogério Ceni, né? Que o São Paulo ficou ali uns 8 anos tentando achar um substituto para o Rogério Ceni. Foi o Thiago Volpe, foi o Renan Ribeiro, uma época, foi o Denis, foi um monte de goleiro e não conseguia, Andrei, e não conseguia achar o substituto para o Rogério Ceni. Agora conseguiu com o Rafael, né? Depois de muito tempo. E o United é a mesma coisa. Depois de perder o Alex Ferguson, cara, patinou muito para tentar achar um treinador, né? Mas não consegue. Foi o que eu falei, teve aí David Moyes, teve, enfim, Mourinho, Solskjaer, Rangnick, mas não consegue achar um técnico realmente que se consiga fazer com que a equipe jogue bola. Já são aí mais de 10 anos sem conquistar a Premier League, um time que conquistou 13 em, se não me engano, 20 anos, ficar aí mais de 10, 12 anos sem ganhar a Premier League, uma situação realmente muito ruim. A torcida do United, né, que ultimamente só tem visto o City comemorar o campeonato, ganhou a Champions League, viu ganhar 4 Premier League seguidas. Já o United só tem ganhado aí, foi desgosto realmente nos últimos anos, hein, Gabriel? Difícil. Bom, é isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Manchester United, da Premier League também, dos campeonatos europeus, jogos que acontecem nesse final de semana. Antes, vamos aqui trazemos para vocês o nosso giro de notícias do esporte no programa dessa sexta-feira. Temos algumas notícias pertinentes para falarmos aqui no programa de hoje e vamos começar falando do caso Vinícius Júnior. A Polícia Nacional da Espanha prendeu nessa sexta-feira 4 pessoas por crime de incitação ao ódio contra o brasileiro do Real Madrid. Vinícius Júnior, segundo o diário AS, elas são acusadas de serem as principais responsáveis por uma campanha de ódio nas redes sociais contra o brasileiro dias antes do jogo contra o Atlético de Madrid, dia 29 de setembro. Segundo a própria polícia espanhola, através de comunicado nas redes sociais, essas pessoas incentivaram aos torcedores a comparecerem no estádio Wanda Metropolitano para insultar o brasileiro de forma racista e humilhante. Falando agora numa notícia do Corinthians, a Comissão de Ética do Corinthians entregou na noite da última quarta-feira o parecer sobre o pedido de impeachment do presidente do clube, Carlos Augusto Melo. Agora o documento será apreciado pelo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. No parecer, membros do órgão sugerem a suspensão do processo de destituição até que seja concluído o inquérito policial que apura possíveis irregularidades no contrato de patrocínio master do Corinthians com a empresa Vaidbet. Na avaliação da Comissão de Ética, o Corinthians corre o risco de incorrer em uma injustiça se tomar qualquer decisão antes que a Polícia Civil tenha encerrado as investigações que acontecem desde maio.
Falando agora do torcedor do Peñarol, um torcedor do Peñarol foi flagrado fazendo um gesto racista na arquibancada durante a semifinal do time uruguaio contra o Botafogo no estádio Newton Santos pela Libertadores. Vale ressaltar que o gesto foi flagrado durante o começo do segundo tempo da partida. Logo após o segundo gol do Botafogo feito por Barbosa, o uruguaio imitou um macaco na direção de um gandula, que havia comemorado o gol alvinegro dentro do campo. O gandula foi retirado do gramado na sequência. E ainda falando sobre esse caso, infelizmente no final da partida houve confusão entre torcedores do Peñarol e policiais militares. Alguns uruguaios arrancaram cadeiras do estádio e a polícia agiu para conter o tumulto. Houve mais correria quando o grupo tentou deixar o estádio Newton Santos, antes do permitido, para os visitantes. Mais cedo, na Praia do Recreio, tivemos toda aquela confusão também, que vale ressaltar, que a gente noticiou no nosso Conect Sport quarta-feira, que 200 torcedores uruguaios foram detidos. Falando agora do caso de Alfredo Morelos, emprestado pelo Santos ao Atlético Nacional da Colômbia, o atacante Alfredo Morelos foi preso nesta quarta-feira, acusado de um acidente em Antioquia, na Colômbia, deixar uma pessoa gravemente ferida e dirigir embriagado. Segundo as informações da imprensa colombiana, Morelos dirigia sua caminhonete e invadiu a pista contrária e chocou-se o veículo com um motociclista. Mais tarde, o jogador foi detido pelas autoridades locais apresentando sinais de embriaguez. O relatório da polícia local diz a seguinte declaração, abre aspas, foi realizada a captura de Alfredo Morelos, atacante do Atlético Nacional, que viajava como motorista em um veículo e causou um acidente de trânsito enquanto dirigia embriagado, grau 2, causando lesões corporais ao senhor Sebastião Guilhermo Dávila Valderrama, diz o relatório da polícia local, fecha aspas. E agora vamos falar, infelizmente, de uma perca irreparável para o mundo do esporte, a morte de Maguila. O Brasil se despede de um dos maiores boxeadores da sua história. José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecidos como Maguila, morreu nesta quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024, em São Paulo, aos 66 anos de idade. O principal peso pesado e uma das direitas mais pesadas do boxe brasileiro sofria de uma encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, diagnosticada em 2013. A nota do falecimento de Maguila foi confirmada pela sua esposa Irani Pinheiro em entrevista ao canal de TV Rede Record. Maguila nasceu em 11 de julho de 1958 em Aracaju. Dos 17 anos que lutou, acumulou um cartel de 85 lutas com 77 vitórias, 61 por nocaute, 7 derrotas e um empate técnico. Com seu jeito carismático e em suas entrevistas folclóricas, foi cativando o público. Entre as lutas mais especiais da carreira estão as com os lutadores americanos Evander Holyfield e George Foreman. Vale destacar agora, desejamos aí a nossa condolências aí a amigos e familiares aí mais próximos do Maguila, uma perca irreparável para o mundo do esporte. Vamos falar agora do técnico Lisca, que corre risco de perder a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico do América Mineiro será julgado pelo STJD na próxima quinta-feira pela expulsão diante do Santos no dia 15 de setembro. Fred Cascardo, diretor do futebol do América Mineiro, também será julgado. Lisca foi denunciado pela Procuradoria no artigo 258, que diz assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. A pena prevista em caso de condenação vai de 1 a 6 jogos de suspensão. Quando o treinador for julgado, faltarão apenas 4 jogos para o fim da Série B. E caso ele seja condenado, sentenciado, ele poderá perder o restante da Série B no comando técnico do América Mineiro. A CBF definiu nesta quinta-feira os mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo. O sorteio determinou que o jogo de ida será no Maracanã no dia 3 de novembro e a decisão do título será realizada na Arena MRV no dia 10. Vamos falar agora do caso PSG. A comissão partidária da Liga Francesa de Futebol confirmou nesta sexta-feira a decisão da primeira instância a favor de Kylian Mbappé contra o PSG. O clube parisiense terá que pagar 55 milhões de euros, cerca de 338 milhões de reais, ao atacante do PSG, ao atacante do Real Madrid, que alega não ter recebido tal valor em salários e bônus acordados com o clube francês. Vale destacar que o PSG ainda pode recorrer na Comissão Superior de Recurso da Federação Francesa de Futebol. Um torcedor do Racing foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Corinthians no jogo entre as equipes nesta quinta-feira pela semifinal da Copa Sul-Americana. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o torcedor que estava no setor de visitantes imitando um macaco e fazendo outras referências racistas aos corintianos. Ele ainda não foi identificado. E para encerrar o nosso giro de notícias, pela NFL, em jogo da semana 8 da NFL, o Los Angeles Rams venceu o Minnesota Vikings por 30-20 no SoFi Stadium, na Califórnia. Para vocês que nos acompanham, esse foi o nosso giro de notícias do esporte na edição
dessa sexta-feira. Bom, e a gente segue aqui mantendo você bem informado, mas agora seguindo com o nosso Conect Sport, trazendo para vocês o nosso giro de notícias do mercado da bola. Vamos lá, iniciando o nosso giro de notícias, falando da seleção da Arábia Saudita, que anuncia a demissão do treinador Roberto Mancini. O italiano deixa o comando técnico da seleção da Arábia Saudita e o principal nome cotado para assumir o seu lugar é do treinador brasileiro Tite, que recentemente deixou o Flamengo. Fluminense realiza sondagem pelo centroavante paraguaio Isidro Pita do Cuiabá. E o Vasco demonstra interesse no atacante Neto Pessoa, de 30 anos, que atua pelo Novo Horizontino na Série B. Segundo o portal Diário Santista, Bahia entrou em contato com o Santos para formalizar uma proposta pelo atacante Soteldo. Vale ressaltar que o atleta está atuando nessa temporada pelo Grêmio, mas o Grêmio já comunicou à direção santista que não exercerá o direito de compra do atleta. E o Palmeiras fez sondagem pelo atacante Ezequiel Zeballos, do Boca Juniors. Atlético Mineiro tem interesse na contratação de William Machado, zagueiro do Operário. E falando agora do Corinthians, que demonstra interesse no atacante Ivan Leguizamon, do São Lourenço, e também inicia conversas com o Shakhtar Donetsk pela permanência do volante Michael. Ângelo Preciado, atacante do Sparta Braga da República Tcheca, foi oferecido ao Flamengo, porém o clube não demonstrou interesse em avançar nas negociações. E o Atlético Mineiro monitora o atacante Gonçalo Tapia, da Universidade Católica. O atacante chileno tem mais 6 meses de contrato com a equipe chilena e pode vir de maneira gratuita ao clube do Atlético. E o São Bernardo acerta a rescisão de contrato do atacante Cristaldo, de 36 anos. Vale ressaltar que o atacante ficou conhecido em 2014 por defender a equipe do Palmeiras e agora passa a ficar livre no mercado. Gabriel, tem alguma notícia que você queira trazer para quem está nos acompanhando? Olha, Gabriel, a minha vai ser um pouco diferente da sua. Eu trouxe aqui notícias de jogadores que vão ficar sem contrato agora em 2025, né? Seja ou em janeiro ou em junho, são jogadores de muita qualidade, tá, Gabriel? Temos aí o Alexander Arnold, Leroy Sané, Mohamed Salah, Afonso Davies, Kimmich, Jonathan David, Heung-min Son, De Bruyne, Jonathan Tah, Van Dijk e Neymar. Ou seja, todos os jogadores estarão aí com o contrato se encerrando até junho do ano que vem. Ou seja, podem ser que podem mudar de equipe aí. Aliás, temos o Sané, o Davies, o Kimmich, todos do Bayern de Munique. Então, temos aí algumas coisas interessantes acontecendo no mercado em relação a esses nomes aí. Até o Neymar. O Neymar também pode ficar livre no mercado, quem sabe até voltar para a Europa. Já rolou hoje um papo aí de Inter Miami também, que o Messi quer levar ele lá para reeditar, né, o trio MSN. Então, quem sabe até voltar para o Brasil. Podemos ver também o Neymar jogando em outro clube aí no ano que vem, porque vamos ver se ele vai continuar ou não no Al Hilal em 2025. Gabriel, volto com você. Falamos do futebol internacional no nosso programa da Europa e da Conference League. Agora vamos voltar a abordar do futebol internacional, falando das rodadas do final de semana pelas principais ligas europeias. Destacando pela Premier League, nona rodada, teremos os jogos entre Crystal Palace e Tottenham, o Chelsea mede forças contra o Newcastle e o West Ham que enfrenta o Manchester United, além do clássico entre Arsenal e Liverpool. Pela Série A Team, campeonato italiano, que também se encontra na nona rodada, teremos os jogos entre Napoli e Lecce, Bolonha e Milan, Lazio e Genoa, o grande jogo da rodada entre Inter de Milão e Juventus e a Fiorentina medindo forças contra a Roma. Pela La Liga, campeonato espanhol, 10ª rodada, para mim o jogo que vai parar o planeta nesse final de semana, o clássico entre Real Madrid e Barcelona e o Betis que mede forças contra o Atlético de Madrid. Pela Bundesliga, 8ª rodada, teremos o Augsburg enfrentando o Borussia Dortmund, o Werder Bremen enfrentando o Bayer Leverkusen e o Bochum enfrentando o Bayern de Munique. Pela Ligue 1, campeonato francês, 9ª rodada, vale destacar o clássico entre o Olympique de Marseille e PSG. E pela Liga de Portugal, campeonato português, 9ª rodada, o Famalicão enfrenta o Sporting, o Benfica, o Rio Ave e o AV SAD que enfrenta o Porto. Esses são aí alguns dos principais jogos desse final de semana pelas ligas europeias, Gabriel. Vamos falar dos clássicos, Gabriel. Primeiro, a Premier League, Arsenal e Liverpool, que jogão vamos ter já nesse sábado, né? Um jogo que promete bastante, o Arsenal com alguns desfalques, né? Bukayo Saka não deve jogar, né? O Odegaard também está lesionado, pegando o Liverpool, que vive uma fase espetacular. Acho que é a primeira vez na história que o Liverpool vence os 10 dos primeiros 11 jogos, né? Tem apenas uma derrota da temporada, são 10 vitórias, venceu
o Leipzig na Champions League na última quarta-feira, tá realmente numa fase excelente. O Liverpool, na primeira colocação da Premier League, enfrentando o Arsenal, que é o terceiro colocado, ou seja, vai ser um jogo realmente bem interessante, é um clássico realmente de futebol inglês, tem tudo para ser um jogaço, né, Gabriel? Quero destacar também o jogo entre West Ham e Manchester United, que promete também ser um bom jogo, o United é impressionado, o West Ham também, né, vem de goleada sofrida por Tottenham por 4-1, precisa também voltar a vencer, né, jogo complicadíssimo com as duas equipes. Já no campeonato italiano, quero destacar aí Inter e Juventus, que jogaço também, só temos clássicos esse final de semana, hein? Pelo amor de Deus. Inter e Juventus também tem tudo para ser um grande jogo, né, o time da Inter que vai fazendo uma campanha até agora muito boa na Série A, vem liderando a competição, a Juventus tentando se encontrar com o seu novo técnico, Thiago Motta, vem fazendo bons jogos, mas ainda está faltando aquela regularidade boa, até porque a equipe vem de derrota na Champions League para a equipe do Stuttgart por 1-0, então está na hora de também voltar a vencer, vai ter um confronto muito complicado fora de casa contra a Inter de Milão. E aí agora sim, Real Madrid e Barcelona, o que falar desse jogo, hein, Gabriel? Pelo amor de Deus, que jogar assim, cara. E aliás, eu acho que não tem momento melhor para acontecer esse jogo, porque a gente viu um Real Madrid vencendo por 5-2 o Borussia Dortmund na terça-feira, com o hat-trick do Vinícius Júnior, e o Barcelona vencendo o Bayern de Munique na quarta-feira com o hat-trick do Rafinha, 5-2 e 5-1. Então as duas equipes chegaram realmente na partida no seu maior alto nível. O Barcelona que vai fazer uma temporada até agora, aliás, melhor do que o Real Madrid, essa que é a verdade. O Barcelona vem trucidando. Né? Como o Gustavo lembrou. Pois é, exatamente. O Rodrigo tá lesionado, né? Teve uma lesão na panturrilha, vai ficar de fora um tempo aí. Acho que fica até jogo para a próxima data FIFA aí no mês que vem. Né? Mas enfim, o Barcelona que vem jogando muito melhor do que a equipe do Real Madrid essa temporada, isso que é verdade. O Real Madrid ainda tá tentando se achar, né, com seu novo time. Tem mais estrelas, mas o Barcelona com Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, Pedri, né, tem também, enfim, outros jogadores estão surgindo, né, o Fermín Lopes também, né, o Casado fez uma excelente partida agora também contra o Bayern de Munique. É um time muito forte. O Hans Flick acertou esse time, impressionante, né, Gabriel? Porque se a gente pega, é praticamente o mesmo time do ano passado com o Xavi. E é impressionante como o Barcelona joga totalmente diferente do que estava jogando no passado. E é muito legal ver realmente esse Barcelona em campo. É um time que vem realmente dando vontade de ver jogar. Já o Real Madrid, claro, com todas as suas estrelas, né? Vinícius Júnior, Mbappé, Bellingham, Modric, Rodrigo, que felizmente não poderia estar jogando, Henry, que está no banco, pode entrar no segundo tempo, né? Tem tido dificuldades até agora na temporada, vem oscilando boas e mais atuações. É verdade que venceu por 5-2 o Borussia Dortmund, mas quem olha o placar, né, Gabriel, não viu o que foi o jogo. Porque no primeiro tempo o Borussia poderia ter feito 3, 4-0, essa que é a verdade, né? E o Real Madrid apenas engrenou no segundo tempo, obviamente venceu por 5-2, conseguiu uma grande vitória com o Vinícius Júnior jogando demais. E pra mim, Gabriel, esse é o duelo, né? Vinícius Júnior e Rafinha. Né, para quem diz que o Brasil tem uma seleção ruim, olha só, né? O Vinícius Júnior é o principal jogador do Real Madrid e o Rafinha hoje também é o principal jogador do Barcelona. 2 brasileiros, um ponta direita, outro ponta esquerda. Então, cara, a gente tá bem servido sim. Né? Claro que o futebol, na minha opinião, caiu como um todo, mas se você for ver, né, o Barcelona e o Real Madrid, que são os 2 principais times do mundo, tem 2 brasileiros como destaques e 2 jogadores que jogam em posições diferentes, né? Então, vai ser bem legal ver esse duelo entre Rafinha e Vinícius Júnior. Quem ganha somos nós, obviamente. E tomara que o Dorival esteja jogando esse jogo, Gabriel. Eu acho que é o mais importante nesse momento, e ver aonde os dois estão jogando na seleção, nos seus clubes, para poder botar isso na seleção, né? Porque chega na seleção, aí eu boto o Vinícius Júnior preso na ponta esquerda, lá parado, sem ajuda nenhuma, o Rafinha na ponta direita parado. Então, assim, vamos dar mais liberdade para os jogadores, terem mais espaço, mais volúpia de jogo para poder realmente apresentar o seu futebol. Tanto que a galera vem criticando com razão o Vinícius Júnior na seleção e o Rafinha também, mas se eu tomar que o Dorival consiga enxergar isso e consiga extrair o melhor, né, desses dois jogadores que vem fazendo uma temporada fantástica, né? A gente vem falando que o Vinícius Júnior deve conquistar a bola de ouro segunda-feira, mas cara, o Rafinha vai fazer uma temporada até agora também que é quase de bola de ouro, né? Já são 2 hat-tricks na temporada, 8 assistências, jogando demais realmente, então vai ser bem legal acompanhar esse clássico amanhã. Pena que eu não vou poder acompanhar, porque eu vou estar no Maracanã lá trabalhando no jogo do Flamengo, mas eu vou estar de olho no celular, vendo quanto que tá tendo o jogo. É isso aí, são alguns destaques aí dos principais jogos dessa Liga Europeia. Com certeza esse jogo entre Real Madrid e Barcelona vai parar o mundo e a gente já está ansioso para assistir esse grande confronto pelo Campeonato Espanhol. Pode falar, Gabriel. Ô, Gustavo, dá uma verificada aqui se o áudio dele tá normal. Acho que estava mutado, Gabriel. Dá uma olhada aí. Aqui também tá tudo certo. Deixa eu ver. É que a gente não tá conseguindo escutar. Tá me ouvindo agora? Alô, alô? Agora sim. Tá normal. Pode concluir a sua linha de raciocínio. Não, pra avisar que amanhã também tem Neymar em campo, né? Quem gosta de ver brasileiros aí, o lá entra em campo amanhã. Quem sabe o Neymar também não possa ser a primeira partida como titular desde o ano passado, né? É isso aí, destaque aí do comentarista Gabriel Sanches. Bom,
Agora vamos voltar para falarmos do Campeonato Brasileiro Série A, mais 5 jogos que complementam aí para vocês que nos acompanham essa 31ª rodada. Falando agora desse duelo que vale a parte de baixo da tabela de classificação. Duas equipes que estão na zona do rebaixamento, o Cuiabá na Arena Pantanal enfrentando o Corinthians. Gabriel, aquilo que eu falei, né, quando eu falei do Corinthians contra o Racing, né? É um jogo, assim, de extrema importância para o Corinthians, né? Pegando o Cuiabá, né, que também está na zona do rebaixamento, que vem de derrota para o Vasco, está ali na 19ª posição com 27 pontos. O Corinthians sabe que se vencer esse jogo pode também, né, cada vez mais tentar se livrar dessa situação, mas é um jogo muito complicado. O Cuiabá tem trazido dificuldades para equipes, né, ali que estão embaixo da tabela, venceu o São Paulo recentemente, né, trouxe dificuldade para o Vasco ontem também, né, vai jogar em casa, claro, o torcedor corintiano também deve invadir, porque tem muita torcida do Corinthians em Cuiabá, eu sei disso porque eu tenho familiares em Cuiabá, tenho familiares corintianos, então eu sei que a torcida corintiana vai estar firme e forte lá em Cuiabá para também poder, né, apoiar a sua equipe. Então, cara, vai ser um jogaço. E a tendência realmente é que temos um Corinthians tentando buscar essa vitória, sendo mais incisivo, mesmo jogando fora de casa, e o Cuiabá que vai tentar se defender, vai tentar buscar essa vitória no contra-ataque. E o retorno realmente vai ser um grande jogo, Gabriel. E vamos falar da partida entre Criciúma e São Paulo. O Criciúma conseguiu um pontinho importantíssimo contra o Botafogo na última rodada do Maracanã, hein, cara? Que ponto importante, cara. Esse é o tipo de jogo, né? Enfrentando o líder do campeonato fora de casa, você consegue empatar no último lance do jogo, é aquele tipo de pontinho pra te, cara, pra ganhar um ânimo danado, né? Agora vai jogar em casa contra o São Paulo que vem oscilando bastante também na competição, né? Perdeu recentemente pro Cuiabá, né? Vem realmente ali de vitória sobre o Vasco por 3-0, mas ainda tá longe de ser aquele São Paulo que o torcedor São Paulo estava esperando, né? Também teve eliminações duras na Libertadores, na Copa do Brasil, que deixou também um pouco o clima mais no São Paulo, mas, cara, vai ser um grande jogo. O Criciúma jogando em casa traz muita dificuldade pro seu adversário, né? O Caldeirão, que é o Liberto Wilson, é muito grande, então vai ser um jogo bem delicado. E, Gabriel, não consigo ver o favoritismo do São Paulo por esse jogo, não. O Criciúma vai vir com um time bom e vai tentar roubar essa vitória do São Paulo jogando em casa. E agora, Gabriel, vamos falar do duelo que acontece no estádio Nabi Abichedi, o Bragantino recebendo o líder do campeonato, o Botafogo. O Bragantino é outro, né? Que teve um bom começo de campeonato, até conseguiu fazer bons jogos, mas depois caiu também de uma maneira assim impressionante, não vence também faz tempo, né? O Bragantino vai pegar o líder do campeonato jogando em casa, né? Então, cara, vai ser um jogo bem complicadíssimo para esse jogo, longe disso. O Botafogo, para mim, hoje é o grande favorito, vai jogar, claro, fora de casa. Eu acho que pode até se dar o luxo de botar o time titular contra o Bragantino e poupar contra o Penharol, Gabriel. Eu não sei o que o Arthur Jorge vai fazer, mas depois daquela vitória por 5-0, acho que já pode tentar focar no Brasileirão também. O Botafogo agora está um pontinho ali do Palmeiras, né? O Palmeiras conseguiu encostar, né, na tabela depois da vitória contra o Juventude, o empate do Botafogo contra o Criciúma. Então, cara, é o jogo realmente do Botafogo não dá mole, buscar essa vitória fora de casa e recuperar o pontinho perdido contra o Criciúma na semana passada. E agora teremos que destacar um duelo do vice-líder contra o terceiro colocado, né? Palmeiras enfrentando Fortaleza. Grande jogo, hein? Para mim, o jogo da rodada, Gabriel. Um jogo muito importante que pode decidir muita coisa também na parte de cima da tabela, né? Porque o Fortaleza tá ali. Caso consiga uma vitória dessa, o Fortaleza jogando, né, fora de casa contra o Palmeiras, pode brigar ali de igual para igual com o Palmeiras, com o Botafogo também. Entra de vez na briga. Por exemplo, se o Botafogo perde e o Fortaleza vence, a vantagem cai para apenas 2 pontos do Botafogo e Fortaleza, né? Então coloca o Fortaleza ali na briga. O Fortaleza faz uma campanha irretocável até aqui, essa que é a verdade. Campanha muito boa, ninguém daria nada pro Fortaleza no começo do campeonato, a equipe realmente vem jogando muito bem, conseguindo bom desempenho, agora tá ali, né? Buscando essa vaga na Libertadores pelo G4, quem sabe até o título, dá pra sonhar. E o Palmeiras sabe também da importância que tem esse jogo, porque se vence esse confronto contra o Fortaleza, abre aí 7 pontos de vantagem para o Fortaleza e aí já tira mais um componente da briga pelo título, né? Vai ficar entre Botafogo e Palmeiras, basicamente. Então, o Palmeiras sabe da importância desse jogo, a torcida do Palmeiras vai lotar amanhã o Allianz e tem pressão de jogar. Para mim, equilibrado também, sem favorito, porque pelo Fortaleza vem jogando, não seria nenhuma surpresa o Leão ir lá no Allianz Parque conseguir essa vitória fora de casa, Gabriel. Mas, claro, o Palmeiras tem um pouquinho de favoritismo, porque vai jogar em casa e tem o apoio da sua torcida, e, claro, vem numa fase muito boa depois, principalmente, da vitória por 5-3 sobre o Juventude. E agora vamos destacar o duelo entre Flamengo enfrentando a equipe do Juventude. O Flamengo ali na 4ª posição, sem chance de ser campeão, mas também ali brigando pelo G4, enfrentando o Juventude que está na parte de baixo da tabela de classificação. O Flamengo não tá brigando pelo título por incompetência do Flamengo, né? Essa que é a verdade, porque o time para isso teve e tinha durante todo o campeonato, mas não conseguiu aí manter, né? Graças também aí, enfim, o Tite acabou preferindo outros campeonatos e o Flamengo agora ficou realmente tentando se contentar, né? Claro, tá na Copa do Brasil, tá na decisão contra o Galo, mas caso não consiga o título, vai ter que se manter pelo menos entre os 4 para tentar manter essa vaga no G4 garantida, né? Vai pegar aí a equipe do Juventude em casa e é jogo do Flamengo vencer.
não tem outra oportunidade, até porque na quarta-feira já pega o Internacional fora de casa, jogo atrasado, e é um jogo onde o Flamengo deve usar o time reserva, porque, claro, vai priorizar a final da Copa do Brasil na semana que vem, no dia 3 de novembro, contra o Atlético Mineiro. Então, o Flamengo tem esse jogo contra o Juventude para usar o time titular, ir para cima do Juventude jogando em casa e conseguir uma importante vitória para se manter ali, né? Porque o São Paulo joga fora de casa, o Inter joga fora de casa, então a chance do Flamengo tentar vencer e contar com, né, com o tropeço dos dois adversários e tentar abrir vantagem ali na quarta posição para os seus rivais. Já que perdeu o último jogo do Fluminense de maneira realmente bem enfim, complicada por 2-0 na última rodada. Já o Juventude também está ali, né, Gabriel, na sua 15ª posição, com 34 pontos, está 2 do Corinthians. Também sabe que uma derrota pode colocar a equipe na zona do rebaixamento, então é muito importante vencer esse confronto contra o Flamengo. Vai ser um jogo muito complicado para o Juventude, mas já venceu no jogo no turno e quem sabe vencer também no retorno, né? Mas o Flamengo acho que amanhã vai vir com fome de vitória, e é o que tudo indica que o Gabriel deve vir com o time titular também, então a gente pode esperar amanhã o Flamengo bastante agressivo contra o Juventude, que com certeza vai vir para se defender e jogar por uma bola. Gabriel, vamos de palpite antes de encerrar o programa dessa sexta-feira? Tava esperando vamos lá, isso. Seu palpite para Grêmio e Atlético Goianiense. 2-0 Grêmio. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Cara, acho que o Furacão volta a vencer amanhã depois de muito tempo, 1-0 Atlético Paranaense. Vitória e Fluminense. Cara, esse jogo eu vou de empate, 1-1. Atlético Mineiro Internacional. Eu vou de 1-0 Inter. Vasco e Bahia. Vou de empate também, 2-2. Jogo animado. Cuiabá e Corinthians. Caraca, esse jogo aqui também, eu vou de 1-0 Corinthians. Criciúma e São Paulo. Meu Deus, 2-1 Criciúma. Bragantino e Botafogo. 2-0 Botafogo. Palmeiras e Fortaleza. 1-0 Palmeiras. E Flamengo e Juventude. Eu acho que o Flamengo amanhã, acho que jogando em casa contra o Juventude, vai vir vencer por 3-0. Vamos lá, meu palpite para Grêmio e Atlético Goianiense, 2-0 Grêmio. Cruzeiro e Atlético Paranaense, 1-0 Cruzeiro. Vitória e Fluminense, 1-1. Atlético Mineiro Internacional, 1-0 Internacional. Vasco e Bahia, acho que vai ser um jogo aí que eu vou apostar no empate por 1-1. Cuiabá e Corinthians, 1-0 Corinthians. São Paulo e Criciúma, vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que São Paulo vença por 1-0. Botafogo e Bragantino, eu vou no placar de 1-1. Palmeiras e Fortaleza, 2-0 Palmeiras. E Flamengo e Juventude, 1-0 Flamengo. Acho que são jogos bem equilibrados aí nessa 31ª rodada. Rodada bem equilibrada, né, Gabriel? Por sinal, né? Pelo amor de Deus, né? Só tem jogão. Daqui pra essa parte final, essa reta final do Campeonato Brasileiro, só vai ter jogão decisivo. Bom, meus amigos, e antes de encerrarmos o Connect Sport dessa sexta-feira, coloca aí pra gente, Gustavo, o nosso flyer, ponderando o nosso... Estamos realizando um sorteio aqui na Connect Brasil TV. Nosso canal no YouTube está perto de atingirmos a marca de 2.000 inscritos. E estaremos realizando esse sorteio assim que essa marca for atingida. No Connect Sport vamos sortear 2 camisas de time, uma do Manchester City e outra do Real Madrid. Para você concorrer é super simples, basta se inscrever no canal no YouTube. Se você já foi inscrito, compartilhe aí o nosso canal para que outras pessoas se inscrevam, que você também vai estar concorrendo à data do sorteio. É assim que atingirmos a marca de 2.000 inscritos. O Eduardo Araújo, que apresenta o telejornal Tribuna Oeste aqui na Connect Brasil TV de segunda a sexta-feira às 2h da tarde. Como o Gabriel mesmo já está apontando aí, vai concorrer a um Pix de R$100 e uma camisa do Barcelona. Os modos do sorteio é a mesma coisa, basta se inscrever no canal no YouTube, se já for inscrito. Se você compartilhar o canal, tirar um print da pessoa se inscrevendo e mandar para o Eduardo Araújo, você vai concorrer a um Pix paralelo. Então, é um prêmio esse aí do Eduardo Araújo. E o sorteio é assim que atingimos a marca de 2.000 inscritos. Vamos realizar esse sorteio ao vivo aqui na programação da Connect Brasil TV. Falta menos de 30 inscritos. Logo, logo a gente consegue essa marca. Então, ressaltando para vocês, se inscreva. Se você for daqui da região de Carapicuíba, quiser vir na Connect Brasil TV retirar os prêmios, as camisas de time, pode vir ficar à vontade, vir retirar, tirar uma foto aqui com a gente. Se você for de outra região, a gente manda para vocês aí os nossos prêmios. Gabriel, aproveita aí, se você já foi inscrito, compartilha o canal no YouTube aí pro pessoal. Opa, se você ganhar, certeza. eu mando esse prêmio aí para você, viu? Seja Pô, um que de isso. R$100, ou seja, beleza, já tô as inscrito. camisas eu mando aí pra você. Vou mandar o pessoal escrever também. Pô, que beleza, hein? Show de bola. Manda aí que logo, logo a gente bate essa marca aí de 2.000 inscritos. Bom, meus amigos, é isso aí. Estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Mais um programa concluído com chave de ouro. E eu agradeço imensamente o retorno do nosso comentarista, o meu xará Gabriel Santos, do Rio de Janeiro. Retornando aí ao nosso programa com grande estilo, grandes análises e informações aí no Minuto Olímpico. Muito obrigado, Gabriel, pela participação de hoje. Valeu, Gabriel. Valeu, amigo de casa. Valeu, Gustavo. Foi um prazer estar de volta aqui. Esse retorno era para ser na quarta-feira. Infelizmente, tive alguns problemas aí, não consegui participar na quarta-feira, mas graças a Deus consegui voltar hoje. Sextou, com muita responsabilidade. Pessoal aí, se cuidem, fiquem com Deus.
Né? Foi um prazer estar de volta e a gente, se Deus quiser, semana que vem, vou tentar arrumar um espaçozinho também na agenda para poder participar aqui com vocês. Que o programa sempre de muita qualidade, claro, com muita reverência, com muita gente boa participando. É isso que importa. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Forte abraço, Gabriel. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal de casa. E até a próxima. Abração. Forte abraço, meu amigo. É sempre um prazer ter você conosco. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Agradeço imensamente a sua audiência, para vocês que nos acompanham pelo YouTube, Facebook, Twitch da Connect Brasil TV. No Facebook, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal no YouTube e também no nosso canal da Twitch. Vale ressaltar, também fiquem ligados no site connectbrasiltv.com para acompanhar as nossas notícias. Desejo a todos uma boa noite, tenham um excelente final de semana e segunda-feira estamos de volta aqui na Connect Brasil TV a partir das 8 horas da noite. Tchau, tchau.